Doutor Fabiano Cláudio Pereira, ele que é médico ortopedista, especialista numa área e numa região, que aí ele já tá ali com o spoiler na mesa mesmo, que é uma área pouco falada, né? E é muito interessante, acredito que tenha muita coisa pra gente abordar. Ombro e cotovelo, certo, doutor? É isso mesmo? Certo, isso mesmo. Ombro e cotovelo. Que legal, que bacana. Vamos entender um pouquinho dessa história, por que dessa especialidade, mas antes, muito obrigada, viu, pela presença, doutor. Eu que agradeço. Eu sei que, né, a agenda, fechar a agenda. Aline, fechei a agenda, vamos lá, bora, para atender a gente. Hoje nós somos o paciente, então, do doutor Fabiano Cláudio, cooperado Unimed. Doutor, a gente bateu um papo aqui nos bastidores antes, então já deu para entender um pouco da sua história, mas conta pra galera, conta pra todo mundo, porque primeiro a sua história na medicina, que é uma história muito legal, porque você não é daqui, né? Vamos começar por isso, você não é de Volta Redonda, região sul do estado do Rio. Não, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, mas morei muito tempo em Ipatinga, Minas Gerais também, que é uma cidade perto de Belo Horizonte. Cidade pequenininha, né? Cidade pequena. É parecida com Volta Redonda. Bem parecida com Volta Redonda. Já tem esse tamanho? Tem. Né? É mais ou menos o tamanho de Volta Redonda. A população também próxima de Volta Redonda. Eu falando que Ipatinga é pequenininha, então eu tenho amigos em Ipatinga. Desculpa, amigos. Então é uma cidade já, apesar de interior, né, ali, mas uma cidade... É uma cidade assim, relativamente grande. Tem a Uzi Minas lá, né, que é uma empresa como tem a CSN aqui. E aí, morava lá e eu até não pensei no início em fazer medicina. Uhum. Até pensava, mas achava que era uma coisa muito distante, que não conseguiria fazer, que achava difícil para eu conseguir fazer. E por meu pai trabalhar na Uzi Minas, lá em Ipatinga, eu acabei seguindo o caminho dele, fui fazer um curso técnico de eletrônica. Em Coronel Fabriciano. Nada a ver com a medicina. Nem cogitava, então, passava longe. Não, pensava, mas achava que era muito distante, que não iria conseguir fazer. Aí comecei a fazer esse curso de eletrônica em Coronel Fabriciano. E fui passar umas férias em Vitória. Aí um amigo meu que morava lá, que era de Ipatinga, mas já morava em Vitória há um tempo, fui passar as férias em Vitória e acabei conhecendo uns amigos dele que faziam medicina lá em Vitória. Que é aí que me despertou o interesse da medicina. Mas tem uma história legal aí que a gente tava conversando, porque ele tava falando assim, Aline, nos bastidores aqui, lógico que eu vou trazer pra mesa, né, doutor? Eu não queria medicina porque o pessoal era meio bitolado, a galera meio nerd demais, só pensava em estudar, era isso? Também. Não que ele não pensava só em estudar, pelo contrário, que você já me disse que era excelente aluno, muito estudioso. Sempre fui muito estudioso. Sempre tirei, assim, boas notas. Só que eu via, na época, o pessoal que fazia medicina lá, na época, na cidade, era um pessoal muito, muito bitolado. O pessoal não jogava bola, não ia pro clube, não saía. Aí eu falei, só estudava. Eu falei, não, acho que isso aí não é pra mim. Gosto de jogar bola, gosto de jogar tênis, gosto de correr. Aí eu pensei, falei, não vai dar pra fazer medicina. E minha mãe sempre viu o meu potencial. Ela sempre falava comigo, o que você acha de fazer medicina, né? Porque eu sempre fui muito estudioso, tudo. Aí fui fazer esse curso técnico, mais por influência do meu pai, que ele trabalhava na Uzi Minas, né? Aí já tinha até arrumado um estágio, estava no 2º ano do curso técnico de eletrônica. Aí quando eu fui para Vitória passar essas férias, conheci esse amigo lá, do meu amigo, e a gente ia pra praia, jogava bola. E ele era estudante de medicina? Era estudante de medicina. Aí eu voltei para Ipatinga das férias, falei com a minha mãe, falei, acho que eu vou fazer medicina. Minha mãe, não, você tá doido, vai estar com o estágio já pronto. Já tinha feito até carteira de trabalho para dar entrada no estágio. Aí eu falei, não, mãe, vou pra Vitória, vou morar lá e na época eu tinha 17 anos. Isso que eu ia te perguntar, qual que era a sua idade, 17 anos. Aí fui pra Vitória, meu pai tinha um apartamento lá em Vitória, aí minha mãe foi comigo, meu pai, e a gente me matricularam num cursinho, que era perto do apartamento, ia a pé pro cursinho. E comecei a estudar. Ainda tinha a praia, né? Ainda tinha. Mas... Eu acho que teve todo um peso aí, hein, doutor? Teve também, mas acaba que, assim, eu estudei bastante. Tive até bolsa no curso, pelo meu desempenho. Aí eu fazia uns cursos à noite, que era um extensivo do curso que eu fazia durante o dia. Tinha aulas no final de semana também, que eu participava dessas aulas.
Aí minha mãe, de vez em quando, ia lá me visitar e ela ficava doida, porque tinha livro pra todo lado na casa. Tinha livro na cozinha, tinha livro na sala, livro na cama. Aí ela perguntava, mas você quer fazer isso mesmo? Eu falei, quero, mãe, vou fazer e tal. Aí no final desse ano, eu prestei vestibular. Eu fiz lá em Vitória e fiz aqui em Volta Redonda. Fiz só 2 locais, fiz em Vitória e aqui. E aí acabou que eu passei pra cá. Eu fiz medicina aqui em Volta Redonda. Teve que sair de lá. E por que escolheu Volta Redonda? Desculpa perguntar, porque poderia, assim, tantas possibilidades, né? Não, na verdade, um amigo meu que já tinha feito prova aqui, que ele era até de Fabriciano, ele estudava aqui na faculdade, e me falou da faculdade de Volta Redonda. Porque antigamente não, mas assim, eu fiz o vestibular e entrei na faculdade em 96. Então tem um tempo. Não tinha internet, né? Não tinha essa pesquisa que a gente tem hoje no celular e tal. Então, na verdade, a gente não conhecia muitos lugares. Eu vi por intermédio desse amigo meu, que ele era de Fabriciano, que é uma cidade perto de Patinga, e que ele já estudava aqui. Ele estava no primeiro ano de medicina aqui. Aí ele falou, faz faculdade lá em Volta Redonda, a gente mora junto e tal. Aí que eu vim pra cá, por E aqui isso. tem muito mineiro também. Também, não muito é? mineiro. Tem muito mineiro. É. Ou seja, de BH para Vitória, de Vitória para Volta Redonda. Segue aqui com a gente. Nem pensa em voltar, né, doutor? Não, agora eu já tô agora aqui, você, já tem agora tempo. você é de casa, né? Agora eu não volto mais. Desculpa aí, o BH e Patinga, né? Então, Vitória, doutor é nosso. Mas eu sempre falo que o Doutor Cast vai pra longe, então esse episódio aí, galera de Patinga, Fabriciano, deve, né, de Vitória, enfim, imagino que tem aí uma boa rede de amigos ainda Sim, tem bastante amizade nesses lá. locais. Agora você me falou da mãe, né, porque não tem ninguém na família médico Não próximo, tem assim. ninguém na família. Ninguém mesmo. Ninguém. Então, um tio, um primo, alguém ali. Foi por influência mesmo da minha mãe, de ver que eu era assim, sempre fui muito estudioso. Por influência dela, de ver o meu potencial, né? E de falar assim, pô, faz medicina, você é um rapaz bom, você é estudioso e tal. E acabei por intermédio dela. Essa fazendo. mãe, eu sou suspeita, mãe maravilhosa. Mas aí você me contou aqui pra gente que ficava com livro, né, em tudo quanto é canto. E aí ela ficou assustada, talvez por, sei lá, influenciei demais. Será que é isso mesmo que ele quer? Ela me perguntava, isso até o 3º ano da faculdade, ela me perguntava se realmente eu queria fazer medicina. Eu falei, quero, mãe. Depois que eu passei, que eu vim pra cá, morar aqui, falei, quero, vou fazer e tal. Porque eu até falava com ela antes, eu fazia umas caminhadas com ela lá em Patinga. Assim, a gente saía pra caminhar, eu saía junto com ela. Aí ela falava comigo sobre fazer e tal, e eu ficava com medo de fazer. Não, mãe, não sei, às vezes pode ter algum paciente complicado, pode ter alguma coisa. Aí ela falava, não, mas você vai estudar pra isso, você vai saber direcionar o atendimento, você vai direcionar o que você tem que fazer. Aí depois ela ficou com medo de ter influenciado e eu ter feito por causa dela, mas na verdade foi porque eu queria mesmo. No fim das contas, ele queria mesmo. Ele tava mais ali cedendo pelo pai, né? Com medo de não poder fazer as atividades físicas. Vocês estão vendo que o doutor Fabiano é esportista. A gente vai entrar nesse ponto, que é uma parte muito grande, muito importante da sua vida, né? Sim. Tá falando aí que até a caminhada com a mãe, né? Já começava ali nesse momento, mas essa mãe maravilhosa, e até o 3º ano ainda meio... Depois do 3º ela desistiu, falou, então, depois ela já aceitou. Falou, não, ele vai fazer mesmo e não tem... Aí nem se você desistisse, né? Também. Falar, não, depois do 3º... Doutor, então que bom, né, que você tá aqui no sul do estado, e fez, então, a faculdade aqui em Volta Redonda,